Pessoas ricas que se casaram com alguém pobre. Qual fato da vida deles te surpreendeu? História 1. Eu sou da família mais pobre. Não super pobre, mas meus sogros têm uma quantia absurda de dinheiro. Então, em comparação, sou muito pobre. Mas acho que posso responder por ela. Temos 2 filhos pequenos e minha esposa ficou chocada quando eu disse que deveríamos procurar roupas e brinquedos para eles nos brechós locais e nas vendas de garagem. Nunca passou pela cabeça dela a ideia de que poderíamos economizar dinheiro comprando alguns itens usados não muito velhos. Ela nunca tinha ido a um brechó na sua vida. Ela passou a amar os brechós e as vendas de garagem depois que fomos pela primeira vez. E agora se questiona se vale a pena comprar algum item novo ou não, antes de correr para a Amazon ou para um brechó. Os pais dela acham nojento obrigarmos nossos filhos a usar roupas que outra criança usou antes. Mas eles não pagam as minhas contas. História 2. Sanduíches. Quando fiz um sanduíche para ele, coloquei apenas uma fatia fina de presunto. Ele não conseguia acreditar que foi assim que eu comi sanduíches a vida toda. História 3. Minha esposa ganhava muito mais do que eu quando era professor do ensino médio enquanto namorávamos. Às vezes ela dirigia meu Honda Civic preto de 10 anos, com um câmbio manual que meu primo me emprestou até que eu pudesse comprar outro carro. Ela ficou impressionada com o quão agressivas as pessoas são quando você dirige um carro velho e feio. Quando ela saía do carro, o feitiço acabava e as pessoas passavam a tratá-la normalmente. Ela me respeita muito por causa disso. E ela parece pensar que eu era um santo por não me irritar com isso. Eu era constantemente parado por policiais e liberado. Era alvo de brigas de trânsito e os pedestres se sentiam muito confortáveis em interagir comigo. Agora eu dirijo um Honda mais novo, 1 ano, e é muito diferente. Não mudei a minha forma de dirigir, mas provavelmente dirijo um pouco mais agressivamente, porque não consigo ouvir o vento soprando quando estou passando de 65 quilômetros por hora. Não sou parado pela polícia e não tive nenhuma interação negativa na estrada há muito tempo. Além disso, minha esposa agora gosta de dirigir o meu carro de vez em quando. História 4. Venho de uma família de classe média, mas os pais da minha esposa são quase bilionários. 0,001%. Ela ficou chocada com muitas coisas. Eu penso no preço dos alimentos. Já eles vão a lojas de conveniência gourmet e gastam mais de US$ 1.000 e dizem coisas como: é para comer, estamos ingerindo essas coisas. Então deve ser da melhor qualidade. Reservar passagens aéreas que não sejam de primeira classe em qualquer viagem longa seria considerado um castigo cruel e incomum para ela. Não há preocupações com serviços públicos ou com seguro, nenhuma comparação de preços em coisas rotineiras. Todas as férias são as melhores que você pode imaginar, muitas vezes beirando o ridículo. Ter tantos itens personalizados é um desperdício. Eles não têm nenhum conceito de dívida e compreensão de como as pessoas normais vivem. Minha esposa ficou chocada quando guardei as coisas que ficaram molhadas ou sujas. Ela só queria jogar essas coisas como roupas no lixo quando elas estivessem levemente gastas. Estamos muito apaixonados e mostramos muito um ao outro. Ela gosta mais de passar tempo com a minha mãe, que é uma mulher simples, do que com a sua própria família hoje em dia. Gosto de ser mimado por ela de vez em quando também. É uma ótima mistura. Edição. Obviamente adotei o padrão de vida dela. Nos conhecemos na faculdade de medicina. Ela escondeu muito bem seus privilégios. Nosso relacionamento cresceu a partir do senso de humor que compartilhamos e, claro, da atração física. História 5. Meu marido cresceu em uma família
onde eles viviam confortavelmente, mas com um orçamento restrito. 6 filhos e uma mãe com deficiência. Minha família, por outro lado, não tinha que economizar. Um dia estávamos no supermercado e ele sempre insistia em andar para cima e para baixo em todos os corredores. Eu finalmente perdi a paciência porque ele estava demorando muito e perguntei por que ele fazia aquilo. Ele me respondeu que, quando eu era criança, só podíamos gastar $100 por semana em mantimentos, para todos nós. Sempre tive que devolver o que queria porque não tínhamos dinheiro para isso. Agora posso comprar o que eu quiser, então gosto de ficar olhando tudo o que eu posso ter. Ele levou 10 anos para me dizer isso, e eu me senti uma pessoa terrível. Edição: algumas pessoas, muito poucas, comentaram que $100 por semana é um orçamento enorme e que isso é um exagero. Agora, para explicar, vivemos em uma cidade com um custo de vida extremamente alto, que está entre as 30 mais caras do mundo. Portanto, alimentar uma família de 4 pessoas semanalmente seria um grande desafio, e a família dele fez um trabalho incrível. História 6. Não sou rica, mas meu marido veio de uma aldeia mexicana muito pobre, então por comparação sou bem mais rica do que ele era. Ele me contou que costumava tomar banho ao ar livre, porque não tinha encanamento na casa, e usava folhas de árvore como papel higiênico. Quero dizer, existe pobreza e existe a pobreza da vida anterior do meu marido. Ele mora nos Estados Unidos há 12 anos, mas quando nos conhecemos foi muito interessante ver a vida através de seus olhos inocentes. Ir ao cinema era um grande acontecimento para ele. Aquecer comida no micro-ondas era um conceito totalmente estranho, e ficar em hotéis chiques quando saíamos de férias era tipo, nossa! Ainda vejo ele ficando surpreso com algumas coisas de vez em quando, e isso só me faz lembrar o quão pouco eu valorizo o meu status de classe média. História 7. Não cheguei a me casar com essa mulher, mas quando começamos a namorar, ela sempre queria ir para a minha casa, nunca para a dela, o que era bom. Mas ela ganhou 15 quilos em apenas alguns meses de namoro. Ela pesava 45 quilos quando começamos a namorar. Não que tenha sido uma coisa ruim, porque eu mesmo sou gordinho, e eu fiquei feliz por ela não estar grávida. A explicação disso era que acontece que não era sempre que a família dela tinha condições de comprar algo para comer no jantar. Então, quando começamos a namorar, ela tinha um lugar para comer todas as noites, então ela se empanturrava. História 8. Não sou bem de vida, mas meu padrasto é. Fui criado por uma mãe solteira que gastava dinheiro com tudo, e todas as contas estavam sempre atrasadas. Ela simplesmente não conseguia administrar bem o seu dinheiro. Aos 50 anos, ela conheceu e se casou com um multimilionário. Moramos na região central dos Estados Unidos. Eles combinaram que podiam gastar $10.000 por mês para viver, vivendo de juros, e eles têm casa própria. Depois que minha mãe conheceu ele, e eles colocaram todas as suas finanças em ordem e pagaram todas as dívidas dela, ela se recusa a gastar um centavo do dinheiro dele. Na verdade, ele me implorou para levar a minha mãe às compras para comprar umas roupas e acessórios novos para ela, mas ela se recusa. Ela gastava mais quando era mãe solteira e pobre. Isso não faz sentido nenhum para mim. Pelo menos compra uma roupa nova. Ela está decidida a não usar um centavo do dinheiro dele. Eles quase não gastam com comida. Se eles têm alguma coisa, é porque ele compra para eles. Ela é uma enfermeira aposentada, mas não gasta nada, e vive em mais pobreza agora do que em qualquer outro momento de sua vida. História 9. Ela e a mãe moravam com o avô para não ficarem sem teto, porque o avô tinha uma casa. Ela estava colocando os pagamentos da faculdade comunitária que ela estava fazendo no cartão de crédito.
e acumulando dívidas com ele. Paguei a fatura do cartão de crédito dela quando estávamos namorando, e ela chorou por eu ser tão gentil. Era só uns US$ 1.300. Comprei um apartamento, depois nos casamos. E depois compramos uma casa. Eu nunca tinha me considerado rico até começar a sair com ela e aprender que ir ao McDonald's era uma ocasião especial, de tão pouco dinheiro que ela tinha. Eu cresci em uma família de classe média e atualmente somos classe média. História 10. Sinceramente, insegurança alimentar. Quando nos casamos, ela ficava visivelmente preocupada se a comida em casa estivesse acabando. Ela nunca reagiu exageradamente nem nada, mas ela estava sempre preocupada com isso. Muitas vezes, quando ela era mais jovem, ela passava fome. Uma coisa engraçada é que ela odeia acampar, e ela diz que eu acampava porque era divertido, já ela acampava porque não tinham dinheiro para pagar um hotel. História 11. Quando a família convidasse pessoas para jantar, se nossos pais terminassem a oração de antes da refeição com FSC Amém, era um sinal para que as crianças soubessem que não tem comida suficiente para todos e que era para comer porções menores e deixar que as visitas comessem uma porção regular. FSC significa família, se contenham. Eles sempre eram generosos com os amigos e não deixavam que a falta de dinheiro os envergonhasse quando convidavam pessoas para dentro da nossa casa. História 12. Fui adotado quando eu tinha 7 anos. Eu vivia em extrema pobreza e de repente comecei a morar com um médico que comprava presentes de aniversário e de Natal. Eu não sabia que isso era uma coisa que as pessoas faziam normalmente. Eu também não sabia que você poderia ir ao mercado comprar comida. Eu achava que as pessoas iam até a igreja e tinham que rezar antes que eles te dessem um pacote de comida. História 13. Foi um incidente engraçado. E eu era a pessoa pobre da relação. Meu marido, na época ainda meu namorado, me levou a um restaurante muito bacana. O garçom perguntou se eu queria pimenta na minha salada, que tinha acabado de ser feita ao lado da mesa. Eu disse que sim, e ele começou a pôr pimenta na salada. A questão é que eu não sabia que você tinha que dizer para parar quando já estivesse do seu gosto. Meu marido lentamente percebeu isso, mas decidiu não dizer nada para ver o que ia acontecer. Eventualmente ele disse que eu precisava dizer para parar. Eu só pensei que aquela salada era servida bem picante, pois era a primeira vez que eu comia uma salada que não era apenas molho shoyu. Ainda estava gostoso, só tinha um pouco de pimenta demais. História 14. Tomar decisões financeiras com base no 13º. Se você recebe o seu salário uma vez por mês, na maioria dos meses você só recebe um pagamento, e todas as suas contas mensais e orçamentos são baseados nesse único pagamento. Mas uma vez por ano você recebe 2 pagamentos em um mês, e é aí que você pode resolver os problemas de verdade. É quando você pode registrar o carro, consertar a secadora ou levar o gato no veterinário. Nos outros 11 meses, você fica só economizando e tentando sobreviver. Com o 13º, você pode realmente tentar resolver os problemas. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.